Não há nada nesse mundo que justifique a falta de competitividade, senão a falta de competência. Deu para entender? O Corinthians não foi competitivo. Deu o primeiro chute no fim do segundo tempo. Isso para mim não tem justificativa. Não tem justificativa. Deixa o like, inscreva-se no canal. A gente vai falar sobre a vitória do Palmeiras diante do Corinthians na Arena Barueri pela terceira rodada do Brasileirão. Bora lá. Nessa virada de chave, nessa virada depois da vinheta, eu vou continuar destrinchando aqui com vocês o que pra mim foi uma das mais ridículas atuações do Corinthians no ano. E o problema é que assim, quando o Corinthians perde, geralmente em jogos importantes, ele não é nada competitivo. Foi assim com o Barcelona de Guayaquil, por exemplo. Foi assim contra o time do Huracan. Quando o Corinthians perde, ele não é competitivo. E aí dá espaço para humilhações. O Palmeiras humilhou o Corinthians. O Palmeiras pisou em cima do Corinthians e fez assim, ó. Porque foi um time preguiçoso, foi um time sem vontade. Mas acima de tudo, aí você pode vir com aquele papo, mas estava com 3, 4 desfalques titulares. O Palmeiras também, Jossa. O Palmeiras também tinha de 3 a 4 desfalques titulares. O Corinthians não tinha o Hugo Souza, importantíssimo. Aí vocês podem criticar o Matheus Donelli, que realmente não fez uma partida boa, mas eu continuo com a minha opinião dizendo o seguinte: o moleque pegou uma fogueira, o moleque tá pegando uma defesa que é pífia, nojenta. Então, de alguma forma, eu passo um pano pra ele com relação a essa situação. Mas enfim, ele errou e foi mal no jogo. Foi mal no jogo. Tem que ser criticado também quando é pra criticar. Agora, é diferente criticar de humilhar, porque tem gente que humilha. Aí é vergonhoso. Aí é passar vergonha e aí é igualar a torcida do Flamengo com o que ela fez com o Hugo Neneca, lá em 2022. Beleza, vamos passar para a próxima parte. Aí não tinha o Gustavo Henrique, que é titular na maioria das vezes, mas o Corinthians não conta com ele desde o início do ano. Esse cara tem mais mais tempo fora de campo do que partida jogada pelo Corinthians. Vamos para o próximo. Andileri fez uma falta gigantesca. Garro fez uma falta também. Só que o Palmeiras também não tinha o Murilo zagueiro, não tinha o Marcos Rocha e o Mike na lateral e não tinha o Rafael Veiga. Também 4 desfalques importantíssimos. Então não adianta colocar isso. O problema do Corinthians é a falta de competitividade. Entrou em campo, deu um chute a gol durante os 90 minutos e foi no fim da partida. Isso pra mim é vergonhoso. Isso pra mim é sem noção. E aí entra o que eu acho. A defesa do Corinthians é pífia, tá? Mas quando você tem desfalques, como o Palmeiras também tinha, e repõe não à altura, mas quase à altura, como você tem, por exemplo, no banco de reservas, um Paulinho entrando, um Felipe Anderson, que é um jogador que tá mal na temporada, mas tem melhorado. O Palmeiras tem um elenco milionário e muito melhor, e que sim, disputa campeonato brasileiro, diferente do Corinthians. Na minha visão, o Corinthians não disputa campeonato brasileiro e o jogo de hoje deixou muito claro, porque não tem elenco, não tem defesa. A defesa do Corinthians é pífia por causa das peças que tem no elenco e também por conta do próprio Ramon Dias. O Ramon Dias tem culpa. Ele em um ano não conseguiu encaixar a defesa do Corinthians. Em um ano, ele não conseguiu fazer o Corinthians jogar. Você me desculpe, pode ficar puto comigo, mas essa é a verdade. Em um ano, o Ramon Dias não conseguiu fazer o Corinthians jogar no sistema defensivo, não melhorar sua defesa. No ano passado, foram 24 jogos e 24 gols sofridos. Aí esse ano, o Corinthians fez com o Ramon Dias já 25 jogos e 26 gols sofridos. Então é uma vergonha. A defesa do Corinthians é pífia, é fraca, nojenta. As laterais não funcionam. Mateuzinho faz um jogo bem, no outro vai muito mal. A lateral esquerda sem o Andileri não existe. O Bidu não dá, cara. O Hugo não existe. O Hugo ainda foi o único que deu chute a gol ali no time. Mas não dá. Aí você vê o meio de campo dormindo a partida inteira. Eu quero só falar um negócio. Eu até anotei aqui, porque tem tanta coisa pra gente falar. Mas assim, a postura do time...
Ela é bem demonstrada no início do jogo. Aí você vai vir com aquele papinho lá. Eu tô falando daquele lance de como o Corinthians começa a sair jogando, em que o Memphis dá um chutão lá pra frente. Aí você vem com um papinho assim, pô, o Paris Saint-Germain faz isso do Luiz Henrique. O Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, que é 10 vezes campeão de Champions, né? Me desculpa, meu amigo. Essa desculpa eu não carrego. E essa culpa eu também não carrego de inocentar essa saída de bola do Memphis, que tem que ser explicada. Que tem que ser explicada por ele e pelo Ramon Dias. A postura do time tem que ser explicada. O Corinthians levou um gol do Emiliano Martinez. Sabe desde quando o Emiliano Martinez do Palmeiras não levava gol? Sabe? Desde 2022, quando ele jogava no Midtjylland, da Dinamarca. Mesmo time do que era do Charles. Desde 2022. Então ficou muito clara a diferença de elenco, a diferença de postura. O Estevão jogando muita bola diante de um Corinthians que não sabia se defender. José Martínez que entrou mal. O Carrilho que foi muito mal hoje. Eu ainda acho o Carrilho um baita jogador. Não vai ser essa partida que vai apagar. Ele é um craque, é um muito bom de bola. Mas me desculpa. Eu sei que a gente está só na terceira rodada. Ótimo. Ainda tem mais 35 para acontecer no Brasileiro. Graças a Deus, porque eu vou ter muito trabalho. Eu agradeço, que a Record está transmitindo o Brasileirão. Mas, cara, a gente já começa a ver a projeção de que o Corinthians vai ter na competição. Graças a esses resultados, a gente já começa a imaginar a projeção. Ah, mas é o Corinthians que vai disputar título? É difícil saber no começo, mas eu, vendo o elenco, vendo a situação do time, eu acho que dificilmente esse elenco vai disputar título, me desculpa. É um Corinthians que pode buscar um G6 ali? Talvez. Mas nada mais do que isso. Nada mais. Memphis muito mal. Pô, não só essa saída, mas, cara, a postura dele em campo. Uma hora ele recebeu uma bola ali que ele dormiu, não viu. Aí ele joga a culpa nos outros. Ele tem uma postura parecida do Gil lá em 2023, né? Uma postura muito parecida. E até pra fechar, a história da cabeça de galinha. Eu vou aqui repudiar isso. Eu repudiei os torcedores do Corinthians jogando a cabeça de porco aquela vez. Continuo com a opinião de que é um animal. Continuo com a opinião de que é algo que eu não consigo descer. E também achei ridícula a postura da torcida do Palmeiras. Como achei ridícula a postura da torcida do Corinthians com a cabeça de porco. E mais. Sobre a situação dos xingamentos que o Romero recebeu na partida. Foram gritos homofóbicos. Vamos ver se o STJD vai agir. Eles não agiram com a torcida do Corinthians aquela vez com a perda do mando de campo? Vamos ver se esse órgão que se diz imparcial, que se diz justo, que se diz um tribunal para exercer a justiça, se ele também vai fazer a mesma coisa. Obrigado pela sua audiência, deixa o like, isso é muito importante.